Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito da isomeria plana, que é a primeira das grandes isomerias que a gente aprende, aquela mais desinteressante do ponto de vista prático, mas é uma isomeria muito importante para entender o conceito que vai estar por trás das isomerias mais importantes. Muito bem, isomeria nada mais é que a característica que alguns compostos vão apresentar em ter a mesma fórmula molecular, porém ter estruturas e propriedades físicas distintas. Por exemplo, dois compostos aqui completamente diferentes. Veja a temperatura de ebulição desse daqui e deles. É bastante distinto e a solubilidade também. Não muito, mas é um pouco diferente. Aqui nós temos um álcool, enquanto desse lado nós temos um éter. Funções diferentes, propriedades diferentes. E aí, a isomeria, justamente, apesar de tudo isso daqui ser completamente diferente, a fórmula molecular dos dois é igual. Lembrando que fórmula molecular é a contagem da quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e assim por diante. Então, veja. 1, 2, 3, 4 carbonos. Nós temos aqui um C4. Desse lado, 1, 2, 3, 4 também. Este é um C4. Quantidade de hidrogênios. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, nós temos um total de 10 hidrogênios e aí um oxigêniozinho aqui. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um oxigênio. Portanto, C4H10O. Vejam que ambos são perfeitamente iguais. Então, apesar de terem mesmas fórmulas moleculares, estes compostos são completamente diferentes. E aí, a gente pode ter três tipos de divisões para a isomeria. A isomeria plana e a espacial, que vão ter duas, a geométrica e a óptica. Lembrando que a espacial também pode ser chamada de estereoisomeria. Estéreo aí da ideia de espaço. Bem, a isomeria plana tem 5 tipos de classificações. A primeira delas vai ser a isomeria do tipo de função, no qual, como o próprio nome já diz, serão as funções que serão diferentes entre si. Por exemplo, este composto e este composto aqui, um tem um ácido carboxílico, enquanto o outro tem a função éster. Na verdade, o parácido carboxílico e o paréster são exemplos clássicos de isômeros de função. Todos os ésteres têm um par de função, de isomeria de função, com ácido carboxílico. Já nesse caso, nós temos um álcool e um éter, que foi o exemplo anterior. Aqui é a mesma coisa, todo éter tem um par de isômero funcional com um álcool. E aí nós temos mais um exemplo de dois isômeros com a mesma fórmula molecular. Um é uma cetona e o outro é um aldeído. E aí, toda cetona tem um par de isômero de função com um aldeído. São 3 exemplos, podem haver outros, mas são 3 exemplos bastante clássicos. A segunda isomeria que existe, a classificação das isomerias do tipo planas, são as isomerias que possuem mesma função, porém o que vai modificar são as suas cadeias, as suas classificações de cadeias. Por exemplo, aqui nós temos as mesmas fórmulas moleculares, porém, esta daqui é uma cadeia aberta e uma cadeia insaturada, pois tem ligação do tipo simples, enquanto essa daqui é uma cadeia fechada e uma cadeia do tipo saturado. Então, veja, as classificações são diferentes. Nesse segundo caso, nós temos a mesma função também, um ácido carboxílico e um ácido carboxílico, porém aqui nós temos uma cadeia do tipo normal, enquanto aqui nós temos uma cadeia com uma ramificação. Portanto, classificações diferentes, mas mesmas funções. Terceiro tipo de isomeria plana é a isomeria de posição, no qual nós teremos a mesma função e a mesma classificação da cadeia, porém o que vai mudar é a respectiva posição ou de um agrupamento, ou de uma ramificação, ou até mesmo de uma insaturação. Por exemplo, 2 álcoois, mesmas classificações de cadeias, cadeias abertas, cadeias normais, porém este daqui está na posição 1 e esse daqui está na posição 2. Portanto,
são diferentes. Nesse caso, nós temos dois hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, porém a posição da dupla está no 1 e o outro, a posição está no 2, portanto, diferentes. E aqui nós temos uma ramificação na posição 2 e uma ramificação aqui na posição 3. Mas todas as outras coisas são hidrocarbonetos, cadeias ramificadas, a classificação da cadeia é a mesma. Por fim, as duas últimas classificações das isomerias planas são classificações um pouquinho mais complicadas, porque elas se assemelham a outras já estudadas. A isomeria de compensação, também chamada de metameria, ela vai ter a mesma função em a mesma cadeia, porém a posição muda. E aí isso é o problema porque pode confundir. Ué, mas a posição não é isomeria de posição? Sim, mas aqui é um caso especial, no qual vai ser a posição específica de um heteroátomo. Lembrando que um heteroátomo é um átomo diferente de carbono no meio da cadeia. Então vejam, aqui ele está entre o carbono 1 e o carbono 2, enquanto aqui ele está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então ele modificou a sua posição, mas é especificamente um caso de um heteroátomo. Aqui, neste caso, nós temos o nitrogênio aqui entre o carbono 1 e o carbono 2, e aqui ele também modificou de posição. A cadeia continua sendo uma cadeia com ramificação, uma cadeia heterogênea, mas a posição respectiva do nitrogênio fez com que modificasse aí a classificação da isomeria. E por fim, a isomeria um pouco mais complicada que tem é a isomeria dinâmica. A isomeria dinâmica, ou também chamada principalmente de tautomeria, é quando ocorrem isômeros que vão coexistir em um equilíbrio químico. Nenhum dos exemplos, um se torna o outro naturalmente. Na tautomeria, existe um equilíbrio de transformação de um aldeído em um enol ou de uma cetona em um enol. É o seguinte, a presença de uma carbonila, que neste caso classificado como um aldeído, e neste caso aqui de baixo classificado como uma acetona, faz com que essa carbonila possa migrar uma hora entre o oxigênio, uma hora entre o carbono, uma hora entre o oxigênio, uma hora entre os carbonos. Isso faz com que a dupla migrando aconteça temporariamente algo ruim para a molécula, que é um oxigênio com uma ligação apenas, e um carbono aqui que, na verdade, teria as 3 ligações do hidrogênio, mais as 2 novas, ou seja, 5. E a gente sabe que 5 não é possível. Então, para fazer com que as ligações sejam adequadas para o carbono e para o oxigênio, um hidrogêniozinho migra para o oxigênio. E aí forma-se a função enol. Reparem que isso é um equilíbrio químico, vai e volta. Ambas as espécies coexistem dentro do equilíbrio. Se existe um aldeído, sempre existe um respectivo enol em equilíbrio com ele. E a mesma coisa com a acetona. A única diferença é que a acetona, em vez de ter o hidrogêniozinho na ponta, tem o grupo metil. Mas a dupla migra e o hidrogênio também. Portanto, a dupla agora acontece entre o carbono, o hidrogênio migra para o oxigênio e o carbono fica com 2 hidrogêniozinhos para formar as 4 ligações, formando também um enol. Um exercício em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização do citrato e isocitrato, de acordo com a seguinte equação química que está presente aqui. E aí ele pergunta qual das isomerias planas ocorre entre o citrato e o isocitrato. Bem, observando que tem diferente entre eles, a gente observa que é o agrupamento OH que migra deste carbono para este daqui. Ele passa do carbono, que seria 1, 2, 3, para o carbono, que seria o 2. Portanto, ele se modifica de posição, e como aquele não é um heteroátomo, a gente vai classificar como isomeria de posição e não compensação. Beleza?